Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos procurar, durante esta hora, aprender um bocadinho uns com os outros, partilhando ideias, partilhando também energias, que se calhar é mais importante ainda do que as ideias. Enfim, partilhando tudo aquilo que nós temos para partilhar, para que esta hora seja de facto muito rica para todos nós. Estar aqui uma papagaia a falar com outras pessoas a ouvir, só a ouvir não fará muito sentido, não é? Nem tornará certamente esta hora suficientemente rica e interessante. Agora, poderá haver pessoas que não vão falar, o que não quer dizer que não estejam a falar, isto é, dinâmicas, sob o ponto de vista de interesse mental, etc. Isso é que é importante. Bom, hoje eu trago-vos um tema que foi, na última vez que falei aqui convosco, alguém fez uma pergunta no final, esse alguém está aqui, por acaso, fez uma pergunta no final e eu disse, aí não dá para responder porque isso é pano para manga, dá pano para mangas, mas olha, prometo que será o tema da minha próxima palestra. E eu, como sou uma pessoa de palavra, aqui estou a prometer a conversa. Lembram-se de qual foi a pergunta? Quem cá esteve? Tem a ver com doenças kármicas. Muito bem, doenças kármicas, é isso mesmo. Vamos tentar, entre todos, ver se de facto podemos chegar à conclusão de que há da existência ou não de doenças kármicas. Bom, para começar, o próprio tema, eu por acaso dei-lhe esse título, para cumprir rigorosamente a promessa, dei-lhe esse título. Mas convém dizer que não é um tema espírita, não é? O karma, a lei do karma, será mais ou menos o equivalente à nossa lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, como queiramos chamar. Eu por acaso até gosto mais da ação e reação. Portanto, o equivalente no espiritismo, e a lei do karma é uma lei, é um princípio filosófico do hinduísmo, do budismo, fundamentalmente das filosofias orientais, cujo significado, não é, o conteúdo que encerra a própria palavra, também não corresponde exatamente com o conteúdo, com o significado que tem a lei de causa e efeito no espiritismo. Portanto, há aí algumas nuances, algumas diferenças que iremos ver. Bom, então, para começar, convém aqui estabelecermos desde já algumas diferenças muito simples, mas que nos ajudarão no desenvolvimento do tema, que é a diferença entre dor e sofrimento. Nós, de uma forma geral, damos-lhe o mesmo significado, mas não é. Uma pessoa pode ter dor e não ter sofrimento, pode ter sofrimento e não ter dor, e pode ter dor e sofrimento em simultâneo. Porquê? Porque a dor tem relação com o nosso corpo físico, não é? E, portanto, produz ou provoca sensações, neste caso, desagradáveis, não é? O sofrimento, ao contrário, tem que ver com aquilo que não é físico e acaba por provocar sentimentos, não é? Então, uma pessoa pode ter uma dor física muito grande e não estar em sofrimento. Ou pode acontecer o contrário, pode ser uma pessoa que saudavelmente está bem, mas sofrer, portanto, ter um sofrimento moral, portanto, um sofrimento que a vai conduzir a determinado tipo de sentimentos, positivos ou negativos, de uma forma geral, negativos.
como pode acontecer também os dois em simultâneo, o que muito frequentemente acontece. Especialmente pessoas que não tenham conhecimento do que seja a dor sob o ponto de vista filosófico, digamos assim, conhecimento intrínseco, que não tenha conhecimento sobre a dor ou sobre o sofrimento, normalmente as duas podem estar juntas. Pronto, feita esta ressalva, hoje vamos falar especificamente de dor, porque é doença física, ok? Portanto, dor. Se calhar por vezes vamos falar em sofrimento, mas já sabemos que é sinónimo de dor, não é? Queremos dizer dor, porque vamos falar sob o ponto de vista físico, digamos assim. Então, eu começaria com uma pergunta que é a seguinte. Nós, como sabemos, em termos espíritas, habitamos um planeta Terra, que é um planeta considerado de expiação e provas. E o que é que isto significa? Significa que estamos aqui para... portanto, eu vou dar um significado, não é? Sobre a palavra expiação e provas, não quer dizer que concordo plenamente com ele, mas vamos a ele. Portanto, estamos aqui para resgatar qualquer coisa do nosso passado, expiação, portanto, também pode ser uma ou outra coisa, ou as duas em simultâneo. Estamos aqui para provar que conseguimos ultrapassar determinada situação. Portanto, são duas situações diferentes. Posto isto, eu pergunto, nós estamos encarnados na Terra para expiar ou para provar, isto é, nós estamos encarnados na Terra para sofrer, portanto, sofrer fisicamente, vamos dizer assim? Não, já ouvi aqui não. Toda a gente concorda com o não? Eu não. Não concorda? Uhum. Mais alguém não concorda? Portanto, acha que estamos aqui, é o contrário, acha que estamos aqui, alguns de nós estamos aqui. Não todos, Então eu vou fazer outra pergunta. Vamos partir do princípio que a Júlia não tem razão, é o sacramento que tem razão, alguns de nós estamos aqui para sofrer, e eu pergunto, sendo assim, como é que nós justificamos, se de facto estamos aqui para expiar e para provar algo que tem que ver com o nosso passado, é esta a pergunta, como é que nós justificamos o sofrimento, a dor, estão a ver, a gente vai muito para o sofrimento, a dor física, a dor, nos seres inferiores a nós, no mineral, no vegetal, no animal inferior, no animal superior, no primata, portanto, na cadeia que antecede a nós. Será que uma planta tem algo para espiar ou para provar? Será que um animal tem algo para espiar ou para provar? A coisa está a complicar-se. Reparem, eu queria abrir raciocínios e eu nem sequer vou responder a esta pergunta. Esta pergunta fica como TPC. Pode ser? Fica como TPC, que até acho que é uma pergunta muito interessante. A filosofia espírita, imaginem que isto é uma introdução, vamos passar à frente. Mas vai-nos tirar umas horitas de sono isto, alguns de nós. A filosofia espírita diz-nos que nós estamos encarnados na Terra, não é? Estamos aqui, nós, todos nós, de uma forma geral, cada um com o seu percurso, mas que estamos aqui não para sofrer, não é? Nós estamos aqui para evoluirmos, para sermos felizes.
Mas a filosofia espírita é muito perentória quando diz que o sofrimento, e passo a citar, o sofrimento não faz parte das leis divinas. O sofrimento não faz parte dos projetos, isto já são palavras minhas, não faz parte dos projetos divinos, dos projetos de Deus. Quando fala em sofrimento, está falando A dor física. Desculpem, eu já sabia que ia dizer muitas vezes sofrimento, está tão... A dor física, ok? Vocês, se eu alguma vez disser sofrimento, é possível que diga, vocês vão imaginar que eu disse dor. Não faz parte dos soberanos códigos divinos. A dor não faz parte dos soberanos códigos divinos. O facto é que nós temos dor, certo? Não faz parte, vejam a incongruência, mas nós temos dor. A filosofia espírita, portanto, de alguma forma para justificar essa afirmação, diz-nos que nós podemos ultrapassar o sofrimento, a dor, podemos ultrapassar a dor de duas maneiras, de duas únicas maneiras. Através do próprio sofrimento, não é? Isto é, anulando um sofrimento, anulando uma dor com outra dor, não é? Anulando sucessivamente a dor através da própria dor, diríamos aqui que seria mais ou menos no princípio homeopático, ou então através do amor, ou através das duas coisas em simultâneo, ou e, através das duas coisas em simultâneo. Portanto, aqui abre-se um leque enorme de possibilidades. Enorme de possibilidades. Porquê? Porque eu, de facto, posso, através da dor, ultrapassar a dor global, a que faz parte do meu arcabouço, 5%, 10%, 15%, contrabalançando com o amor. E mais, contrabalançando isto com outras encarnações, visto que nós estamos numa associação espírita, conhecemos a lei da reencarnação e, portanto, eu sou o produto de todo o meu passado até este momento, rigorosamente até este momento, e, portanto, eu, neste momento, posso ultrapassar a minha dor, a dor que faz parte de mim neste momento, através de uma determinada percentagem, que já vem de trás, de dor e de amor, outra percentagem até chegar aos 100%. Não sei se estou a ser clara no raciocínio, ok? Muito bem. Bom, isto, se por um lado tem lógica, por outro lado, abre-nos aqui um leque de possibilidades para que cada um de nós faça a sua própria gestão em relação à dor, imensa, eu diria infinita, em que nós, de facto, podemos, de alguma forma, controlar isso. E claro que já estamos a ver, a imaginar aqui vários cenários. Conhecemos muitas pessoas, conhecemos pessoas que são muito bondosas, e em que o amor já é muito mais prevalecente nessas pessoas do que noutras que também conhecemos, em que ainda são, pronto, um bocadinho mais revezadas, digamos assim, e portanto já estamos a ver aqui um leque enorme de possibilidades. Mas depois também estamos a ver outros, aquelas injustiças, não é? Daquelas pessoas boníssimas que nós conhecemos e que de repente lhes aparece um cancro que numa ou 2 ou 3 semanas ou um ano não interessa, anda ali a sofrer como um desgraçado e acaba por desencarnar. E essa pessoa é uma vítima, não é? Porque de facto não merecia aquilo, uma pessoa tão boa, só faz o bem, etc, 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 e aconteceu-lhe aquilo.
Portanto, todos nós temos conhecimento de todos estes casos e muitos outros que poderíamos aqui relatar, mas falemos nos extremos, que serão os mais elucidativos. Então, nós perguntemos, voltemos, façamos um autorreverso e digamos, então, afinal, a dor faz parte dos códigos divinos ou não? Onde é que está isto? Como é que é? Em que é que ficamos? Portanto, há aqui uma certa confusão, há aqui a gente está aqui um bocado baralhada nisto, ok? E de facto assim é. Se nós não tivermos uma perspectiva, uma linha, digamos assim, de continuidade, não é? É evidente que nós espíritas, quando analisamos uma situação atual, não analisamos com base, como tendo a gênese, a origem naquele momento, mas em momentos lá para trás e tal. E aqui vem a tal questão. Então, se é lá para trás e se é até de outra ou de outras encarnações, então podemos falar com muita lógica nas tais doenças kármicas, não é? Visto que vêm de outras encarnações. Muito bem, parece que não adiantamos nada com isto, porque de facto assim é. Eu vou procurar dar-vos uma imagem para tentarmos entender até que ponto nós podemos analisar bem cada uma das situações que conhecemos, porque todos nós conhecemos, felizmente ou infelizmente, para que possamos, com base nesse esquema, analisar bem isso e vermos onde é que entra aqui a componente de outras vidas, a nossa componente atual, portanto, o nosso querer atual, o nosso querer de outras vidas e o querer de Deus também. Temos de meter Deus aqui ao barulho, porque de outra forma não faria sentido, não é? Na imensa escala que nós já percorremos até hoje, desde o reino mineral, nós passamos por várias fases muito distintas umas das outras, embora numa linha de continuidade sem sobressaltos, não é? Em que, imaginem o dia e a noite, o lusco-fusco, que a gente está ali assim sempre a olhar e nunca se sabe quando é noite ou quando deixa de ser dia para ser noite, mas de repente, já não se vê nada, mas a gente não sabe. Há uma linha de continuidade tão grande, que é impossível determinarmos, não é, com exatidão, quando é que se processou determinado ciclo. Assim é a nossa evolução também. E quando nós saímos, digamos assim, das mãos de Deus, das mãos do Criador, nós saímos literalmente a dormir, não é? Porque saímos no reino mineral, literalmente a dormir, nas belíssimas palavras poéticas de Leon Denis. Depois, quando atingimos a fase dos cristais, que é um ciclo muito interessante, muito importante, continuamos ainda a dormir, mas já não é o tal lusco-fusco que a gente falou, já é um dormir ligeiramente diferente. Mas aí há um determinismo absoluto. O que é que nós entendemos aqui por determinismo? Entendemos que nesses reinos não há, portanto, esses seres não têm qualquer hipótese de decisão, eles são completamente, absolutamente comandados pela lei, por Deus, se quisermos. À medida que vão evoluindo, quando chegar ao reino vegetal, o determinismo continua, mas já não é o mesmo determinismo, porque já é outro ciclo, já não é o mesmo determinismo de que falámos quando do reino
mineral, não é? E mesmo aí há muitos pontos intermédios, um dos quais os tais cristais de que falei. Ainda há determinismo, total, já não tão total, mas podemos falar em determinismo. A partir do reino animal, e isto para andarmos muito rapidamente, porque o raio do relógio não para, a partir do reino vegetal, animal, obrigada, já há uns rudimentos de livre-arbítrio. Como em nós, não, claro que não. Mas já há uns rudimentos, já não há aquele automatismo que havia nos reinos inferiores. E daí por diante, até quando chega ao reino nominal, o nosso reino, nós já temos um livre-arbítrio, segundo o nosso ponto de vista, isto é muito importante, segundo o nosso entendimento, que é o entendimento da doutrina espírita também nesse sentido, nós somos dotados de livre-arbítrio total, isto é, fazemos tudo o que queremos e que nos apetece, e ninguém nos vai às mãos. Portanto, temos um livre-arbítrio total, absoluto. E depois, em seres mais adiantados, para além do livre-arbítrio, que caracteriza o ser humano desde o mais rudimentar, à medida que vamos evoluindo na escala humana, nós vamos adquirindo simultaneamente o livre-arbítrio conjugado com a responsabilidade, não é? E depois, a partir de uma série, se calhar nós já detemos esses valores. E depois, à medida que vamos evoluindo, isto ainda no reino humano, é o livre-arbítrio conjugado com a responsabilidade e com a liberdade, isto é, nós somos livres quando temos só o livre-arbítrio, mas depois, quando conjugado com a verdadeira liberdade, o que é que acontece? Nós já utilizamos o livre-arbítrio de uma forma mais sábia, de uma forma que mais nos convém. E este mais nos convém não é no sentido imediatista, mas no sentido de uma visão do futuro que já temos maior, mais alargada, não é? E depois daí por diante, que penso que nós ainda não atingimos essa fase, que será a fase do ser consciente, não é? Nós ainda somos muito caracterizados, muito marcados, muito comandados ou telecomandados, se quisermos, pelo inconsciente. O que ainda predomina em nós é o inconsciente relativamente ao consciente, e esse é o nosso trabalho, é o trabalho que temos em mãos. A partir de agora, é tornarmos-nos cada vez mais conscientes. Então, reparem, analisando só o ser humano, nós vemos aqui várias vertentes, vários ciclos, várias etapas que vamos vencendo à medida que vamos evoluindo. E imaginem, o ser, já nem vou para o ser consciente, mas o ser que já adquiriu o livre-arbítrio, a liberdade e a responsabilidade, quando olha para o ser irmão, que tem o mesmo corpo, etc., que só ainda tem o livre-arbítrio, o juízo de valor que faz dele, coitado, ainda não percebe nada, só faz asneiras, não é? Olha, utiliza o livre-arbítrio, mas é uma arma que está continuamente a jogar contra ele mesmo. Exatamente porquê? Porque ainda não atingiu patamares que os outros já atingiram. E assim sucessivamente. Portanto, o ser consciente, a olhar para nós, diz assim, coitaditos, não é? Coitaditos no bom sentido, porque eles entenderão, certamente, todas as nossas asneiras, experiências, no sentido de experiências. E daí por diante. Então, através deste esquema, nós já estamos a ver as nossas próprias limitações, mesmo detentores do livre-arbítrio, as limitações de que ainda somos possuidores, para tomarmos as melhores opções relativamente a nós mesmos, as opções que mais nos convêm, que mais nos interessam. Então terá de haver aí alguém que supervisione isto e que
tentei ali a coisa, não é? Deixa cá ver, este livre-arbítrio, coitadinha, pensa que tem livre-arbítrio ilimitado, deixa lá andar, deixa lá pensar assim, que seja feliz assim, mas vamos aqui fazer um contraponto. Ora, esse ser é a lei, é Deus, se quisermos. Imaginemos que nós humanos, pronto, e para não complicar muito a coisa, vamos imaginar que todos nós, para o nosso exemplo, não é? Uma questão pedagógica, vamos imaginar que todos nós só temos ainda o livre-arbítrio. Portanto, o livre-arbítrio ilimitado segundo o nosso ponto de vista, ok? Porque, por exemplo, a lei de causa e efeito, indo um bocadinho mais atrás, nós pensamos que ela, nós não, o espiritismo não, mas a maior parte das pessoas pensa que ela é unilateral, não é? Dente por dente, olho por olho, olho por olho. Portanto, se alguém me fez mal, eu vou fazer mal a ele. Ou se eu estou a fazer mal, eu vou receber mal, não é? É unilateral. Nós sabemos que, segundo a filosofia espírita, não é assim. Ele é perfeitamente, completamente bilateral, não é? Se eu faço mal, alguém me pode fazer bem, ou vice-versa. Isto é, eu posso pagar o mal com o bem, não é? Também posso pagar o bem com o mal, enfim, mas continua a ser bilateral. Isto é, uma coisa não implica necessariamente outra igual. É este o raciocínio. Então vamos imaginar nós, seres que pensamos que temos liberdade total, não é? Absoluta, o tal livre-arbítrio, e caminhamos por uma estrada, não é? Uma estrada normal, caminhamos assim por aqui. E lá andamos nós, todos felizes, todos contentes, a decidir a cada momento as nossas vidas. Faço isto, faço aquilo, vou para aqui, vou para a esquerda, vou para a direita. Porque temos temos livre-arbítrio total, isto é, podemos fazer tudo o que queremos. Podemos matar, podemos roubar, podemos falar, podemos amar, podemos odiar, tudo o que nós quisermos. Temos liberdade total. Agora, imaginem, e nós lá andamos todos felizes nesta estrada, não é? Não é assim que anda o mundo, é assim, não é? É assim. Agora, imaginem aqui um aviãozinho, eu não vou desenhar um avião porque eu não percebo, pronto, fazem de conta que ele é um avião, que eu sou um zero a desenhar seja o que for. Uma estrela. Uma estrela. Pronto, olha, até pode ser uma estrela. Uma estrela cadente. Até pode ser, pronto. Imaginem aqui um aviãozinho, pilotado por Deus, a ver-nos andar aqui na estrada. Ora, Deus é detentor, Deus, a lei, é detentor absoluto do tal determinismo. Isto é, o que é o determinismo? É muito mais do que o livre-arbítrio. Eu é que determino, eu é que sei, não é? Ok, através das leis. Portanto, livre-arbítrio e aqui determinismo. E é este esquema que eu gostava que nós entendêssemos em relação à dor. Então, nós lá andamos por aqui, todos felizes, todos contentes, na nossa visão limitada das coisas, mas Deus que está lá em cima, estão a ver a gente quando anda de avião, que vê tudo cá em baixo, não vê uma estrada, vê tudo, etc. E Ele vê perfeitamente, antecipadamente, as asneiras que a gente vai fazer, não é? Quando chegar aqui à curva, em vez de ir para ali, vai para ali, ou vai para ali, e vai se esborrachar contra a parede. Deus vê isso tudo. E Ele vai pensar assim, o que é que eu vou fazer? Eu amo-os. Eles são os meus filhos, muito queridos, todos eles. O que é que eu posso fazer para que não se esborrache contra a parede? Não é? Vou fazer de conta, vou
fazer com que eles façam de conta que são os reis e os senhores, que continuam com o livre-arbítrio total, não é? Mas eu é que mando, eu é que sei. Reparem, isto sem tirar a ideia do esquema da evolução. Nós estamos naquela fase. Portanto, os que estão nesta estrada são aqueles que só ainda têm o livre-arbítrio, ainda nem sequer estão a ser conscientes. Isto é, o chefe, coitado do chefe, quem é que lhe dá mais trabalho? São os que estão para trás, para trás, para trás. É o mineral, que é o determinismo total absoluto, portanto, ele é que tem de decidir tudo por eles. O vegetal, idem aspas, ou quase, o outro é aspas, aspas, o vegetal é só aspas, e daí por diante. Isto é, à medida que o ser vai evoluindo na cadeia, o que é que acontece? Cada vez mais livre-arbítrio, cada vez menos determinismo. Isto é, Deus tem cada vez menos trabalho com as pessoas. Exatamente por causa disso. Porquê? Porque elas já sabem orientar-se melhor, já conseguem orientar-se melhor e ele já não precisa de investir tanto tempo nessas pessoas. Então ele diz assim, deixa lá andar o ceguinho, deixa lá andar o enganadinho, que ele pensa que tem toda a liberdade do mundo, e vamos aqui conjugar aquele acontecimento com o meu determinismo, para que a coisa resulte melhor. Porquê? Porque qual é o objetivo sempre? É a nossa felicidade, é atingirmos o topo, é irmos lá para cima, para lhe dar o menos trabalho possível. Ok? Então, quanto menos asneiras, digamos assim, fizermos, mais depressa lá chegamos. E entra então aqui o determinismo. Isto é, o livre-arbítrio, o livre-arbítrio que é ação, não é? Eu ajo de determinada maneira e que vai dar origem a um ato, a um determinado ato, uma determinada ação. O determinismo dá origem a um facto. Isto é mais forte, tem mais força do que o livre-arbítrio. E como é que isso acontece? Através sempre das leis naturais, não é? As leis físicas, as leis morais, as leis divinas, que são todas as leis que existem. Então, é o meu livre-arbítrio, e isto é muito importante que se diga, é o meu livre-arbítrio, isto é, o de cada um de nós, que vai originar, portanto, a minha ação, que vai originar o facto, portanto, a força do facto, do determinismo. Então, imaginem, eu posso, a determinado acontecimento, pode ter, imaginem, 90% de livre-arbítrio e pode ter 10% de determinismo. Dependendo de quê? Mais uma vez, muito importante, de mim. De mim. Da forma como eu estou a utilizar para proveito próprio o meu livre-arbítrio. Se eu conseguir, e consigo certamente muitas vezes, atingir o meu livre-arbítrio, se consigo uma aprovação do chefe de 100%, aí não há determinismo absolutamente nenhum. O meu livre-arbítrio é suficiente. Se eu só consigo a 90%, vai haver um determinismo, vai haver um complemento de 10%. Ou se for de 50%, vai haver um complemento de 50%. Estão a ver, não é? A ideia. Portanto, o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio,
E reparem, nós estamos a falar entre pessoas que até sabemos do que estamos a falar e não sei o quê. Mas os 7 bilhões e tal de pessoas que existem, alguma vez ouviram falar em livre-arbítrio? Sabem o que é? Sabem como é que conjugam as suas ações? Etc, etc, etc. Pois cada um de nós faz as suas próprias reflexões. Então, o livre-arbítrio vai, ou antes, o determinismo vai depender do livre-arbítrio. Certo? Vai depender do livre-arbítrio. Isto é muito importante que se entenda. E agora, penso que nem vale a pena, com base neste esquema, falar-vos da relação que tem com a dor. A tal situação, se é kármica ou se não é kármica. Ou se é mais, ou se é menos, ou se é, ou se não é. Se houver dúvidas, por favor, digam. Mas este esquema é, de facto, muito importante. Toda a gente o entendeu? Reparem, de facto, nós podemos evoluir, como dissemos, através da dor ou através do amor. Mas, acreditem, nós nunca conseguimos evoluir, jamais conseguimos evoluir unicamente através do sofrimento. Jamais. Mas, em contrapartida, nós conseguimos evoluir, se quisermos, só através do amor, com ausência total, não é do sofrimento, há bocadinho queria dizer dor, da dor. Reparem, não há nada mais consolador do que isto. Agora, estas coisas não acontecem da noite para o dia, é algo que tem de ser programado à distância. Isto é, eu hoje não posso programar, ok, que maravilha, olha, eu percebi isto e tal, agora vou programar e a partir de hoje, não, porque eu não sei as programações que já fiz anteriormente. Ontem, e há um mês, e há um ano, e não sei o quê. Agora, do que eu posso ter a certeza é que, a partir do momento em que eu penso assim, nunca mais eu vou insuflar em mim esses aspectos negativos. Mas o que está para trás, está para trás. Portanto, é muito importante nós entendermos isto. Eu nunca, jamais posso evoluir unicamente através do sofrimento, mas posso sim unicamente através do amor. Como posso e como é o normal, infelizmente, evoluirmos através desses dois fatores. E esta coisa da dor é algo, como direi, é algo cultural, é algo que tem que ver com o nosso conhecimento. Todos nós temos heranças passadas das nossas religiões, das crenças religiosas, das crenças sociais, das crenças familiares, etc., etc., que herdamos e que estão imbuídas em nós e que é muito importante mudarmos esses conceitos, não é? Porque, de facto, a dor é algo que é educacional, não é? Com base nesses fatores que eu referi. É necessário a gente sofrer, porque é a única forma, mesmo no meio espírita, infelizmente, contrariando os princípios doutrinários do espiritismo. Isto é, contrariando ou não os entendendo devidamente, se calhar direi melhor assim, não os entendendo devidamente. Porque o espiritismo é um código, e como código ele tem de ser desenvolvido, tem de ser... Quando as duas células do meu pai e da minha mãe se juntaram, uma de cada, eu passei a ser, não é? Mas era um código com duas células.
Hoje tenho 100 trilhões, já não devo ter 100 trilhões, já estou a ficar velhota, mas pronto, tenho muitos, não é? Portanto, um código é isso, o código genético é isso, o código espírita é isso. Tem de se saber ler nas entrelinhas, tem de se saber construir o puzzle para entendermos estas coisas que nos fazem tão bem à alma, não é? Portanto, tudo isto para dizer, como dizia há pouco, que há espíritas que pensam assim, que acham que a gente tem de sofrer, é o nosso karma, tem de ser assim. E isto reflete-se não na nossa vida atual, mas nas nossas vidas. Porque se nós não mudarmos esse software, nós vamos para o plano espiritual a pensar assim, e quem fala com os espíritos sabe perfeitamente que é assim, portanto, eles continuam a pensar assim, estão no plano espiritual não sei quanto tempo a pensar assim, e reencarnam a pensar assim. Pior do que isso, eles próprios, através do seu livre-arbítrio, com o tal sentimento de culpa, com o tal sentimento, com medos, com receios, com rancores, com ódios, mas fundamentalmente com sentimentos de culpa, o tal arrependimento, que é um arrependimento negativo, em vez de ser um arrependimento positivo, libertador, dizem, eu fiz mal a fulano, eu fiz não sei o quê, portanto, eu vou ter de sofrer a tal situação unilateral, porque é assim que pensam. E cada um é senhor de si. Eu vou ter de reencarnar assim, e reencarna assim. Porquê? Porque foi assim que ele quis reencarnar. Porque tem uma noção de dor, de libertação completamente errada. Portanto, educacionalmente está errado. E no meio espírita também. A lei da reencarnação é um pau de dois gumes. Os romances espíritas, sei lá, 90%, eu não conheço os romances espíritas todos, naturalmente, mas conheço muitos, 90% dos romances espíritas transmitem esta ideia. Ainda por cima, são romances que acompanham a mesma personagem durante não sei quantas encarnações, 2, 3, 4, depende dos romances. E então a gente vê aquele encadeado todo, não é? Daquelas vidas todas, ali a jogar certinho no puzzle, e é a própria pessoa que programa, tal, não sei o que mais. Portanto, mesmo no meio espírita, pensa-se assim. E pensa-se muito errado. Portanto, nós é que incutimos a nós mesmos as tais doenças kármicas. Neste caso, Deus está completamente de lado, completamente de parte. Ok? Agora, mediante o tal esquema, sim, pode haver doenças kármicas, não a 100%, mas, pronto, estão a perceber a ideia, não estão? Se não estiverem, digam. Então, é muito importante nós pensarmos de uma forma arejada. Nós estamos aqui para aprendermos a ser felizes, não é para nos martirizarmos, não é para aprendermos a ser infelizes, porque isso já nós sabemos ser. Não é preciso aprendermos mais, já chega. Portanto, nós estamos fundamentalmente para aprendermos a ser felizes, e é dessa maneira. E muitas vezes falar para os espíritas é muito importante, porque não poderíamos falar desta maneira para pessoas que nunca ouviram falar em reencarnação, etc. Mas esta questão das doenças kármicas e do passado e não sei o quê, tem fundamentalmente que ver com o meio espírita. Fundamentalmente, isso é muito importante. Da mesma forma que nós vemos uma pessoa desgraçadinha, coitadinha, ceguinha, ou manca, ou doente mental, ou sei lá o quê, e olhamos para ela e dizemos, ai, caramba, o que é que ela terá feito na última encarnação? Não é? A nossa caridade é tão grande, tão... Opa,
desculpem lá, mas é assim, 80% dos espíritas têm esse raciocínio. E eu não quero ser mazinha, porque se quisesse dizia 95%, e se calhar estava mais próxima da verdade. Isto é falso. Isto é completamente falso. Eu posso, este anjo que sou, posso na próxima encarnação decidir vir deficiente mental. E vocês dizem assim, fogo, que gostos. Depende da perspectiva. Imaginem que se eu, depois com lucidez espiritual, etc., se eu souber, tiver consciência, tiver a noção de que se vier numa encarnação de prova, numa encarnação complicada, de missão, se quisermos, não é? Como deficiente mental, durante 10, 15, 20, 50 anos, e esses 50 anos me valerem por 5.000, caramba, quem é que não quer isso? Hã? Quem é que não quer isso? Que maravilha! Assim ganho 5.000 anos. Apesar de tomar essa opção consciente, não sente qualquer dor. Como está consciente, não sente dor. Exatamente. Ao nível consciente, sinto. No Ao nível físico, escolheu uma deficiência daquelas difíceis, entre aspas, daquelas sim, sim. para evoluir os tais 5.000 anos. Sim. Portanto, conscientemente opta pela dor para fins de desenvolvimento acelerado. Exatamente. Escolhe conscientemente. Sim. Uma pessoa que assume responsabilidade e que é Sim. consciente. Mas sente ou não sente dor? É completamente diferente da Mas outra sente pessoa. dor ou não? É provável que sinta. Mas É provável, mas no início disse que uma pessoa completamente consciente de verdade não sente dor. Mas eu não serei completamente consciente. Se optar por ver como uma deficiência Não. dolorosa, Imagino que é na Não é próxima... consciente. Não, no meu exemplo, na próxima encarnação, eu não sou um ser consciente ainda. Ainda me falta muito. sim, mas quando está a planear a sua encarnação no plano espiritual, Sim. perfeitamente consciente, Sim, sim. é aconselhada, Sim, e sim, você sim. conscientemente Sim. e com responsabilidade assume essa Sim, sim. decisão que é sua. Exato. Você está consciente, uma pessoa consciente, sente ou não sente dor? Sinto, vou sentir, porquê? Porque eu mergulhei num corpo físico e o passado foi-se. Esquecimento. Mas não sinto, e já expliquei porque é que sinto. Mas é consciente. Sinto, Pronto. sinto, claro que sinto. Porque eu mergulhei num corpo físico e eu não tenho conhecimento das minhas decisões. Agora, imagino que a Júlia acontece-lhe a mesma coisa, veio igualzinho a mim, até somos irmãs gêmeas, mas ela veio, desculpa Júlia, eu estar-te a colocar num lugar inferior, nem gosto disso, mas para não darmos outro exemplo, mas ela veio porque acha que é aquilo que merece, porque foi não sei que mais, rei com trapéu, portanto a única forma de eu conseguir abolir o meu passado culposo é a sofrer. Portanto, veio através do sofrimento. Numa postura de vitimização, De sofrimento, exatamente, de ultrapassar a dor através da dor. É evidente que vamos ter duas vidas, embora com o mesmo grau de deficiência, embora exatamente com as mesmas limitações, vamos ser pessoas que aceitamos a doença de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. E nós temos exemplos disso. Portanto, porquê? Porque o que está por detrás disso são situações completamente diferentes. Eu decidi por aquele motivo. A Júlia decidiu por um motivo completamente diferente, porque ela ainda não compreendeu que a dor pela dor não resolve problema nenhum. Pelo contrário, a dor pela dor, temos que sofrer que é para ir para o céu. Que se lixa o céu, não é? Mas é assim que a gente foi educada. Ora, isso é dor pela dor. E a dor pela dor não resolve problema nenhum. Ao contrário, a pessoa cada vez mais se aprofunda, digamos assim. Ela não se liberta, não consegue. Porquê? Porque ainda não entendeu o mecanismo da dor. Se eu, optar pela dor, é evidente que eu não estou aqui eu estou aqui neste ponto, mas eu não sou isto.
Eu sou o que está para trás. Eu sou todo um conjunto que está para trás. E, portanto, chegado a este ponto, eu não posso, num truque de mágica, anular todo o meu passado, todas as minhas decisões. Eu não posso. Isso seria ir contra toda a lei. A lei divina, que é a lei física, a lei natural, tudo. Contra tudo. Portanto, eu não posso. É por isso que eu, que sou tão boa pessoa, estou a sofrer determinado problema e não sei o quê. Claro que eu não posso anular determinadas decisões que tomei que não foram as melhores. Não posso, não é? A Júlia vai ter de gramar essa encarnação. Não tem outra hipótese. Agora... Que, aliás, nem foi imposta por Deus, foi ela própria que escolheu. Deus não se mete em nada. Deus não se mete nesse negócio. Deus não se mete... Na única coisa que Deus se mete é neste esquema. É quando nós decidimos mal e, de facto, acabamos por ser a pior emenda do que o soneto, digamos assim. Essa não é? ação determinista de Deus, quando nós saímos do caminho, é através da dor? Ou não, pode não ser. Pode. Sim, sim, sim. É como um alerta. Sim, claro. Sim. E veja-se, todos nós temos N exemplos de pessoas que através da dor se transformaram completamente, não é? Portanto, elas iam aqui e a dor fê-las avançar não sei para onde, não é? Portanto, a dor aí tem um papel educativo assim muitíssimo forte. Sem dúvida nenhuma. Mas, portanto, a dor pela dor não educa, não resolve nada. Pode educar, a dor pode ser benéfica se eu a souber entender, se eu a souber aproveitar como um mecanismo para a minha evolução. É uma oportunidade. Exatamente, era isso que eu estava a dizer. Imagino que a Júlia, ia ser uma desgraçadinha aqui durante toda a coisa, era espírita, daqueles espíritas, e dizia, olha, eu estou a sofrer porque noutra encarnação, Ia andar aqui uma vida inteira a penar e a desencarnar exatamente igual como encarnou. Porquê? Porque aqui a dor foi nula, não teve papel educativo absolutamente nenhum. Mas imaginemos que ela ponderou muito sobre esse papel da dor, qual é o mecanismo, assistia a uma palestra da Noémia, tal, não sei o que mais. O que é que acontecia? Ela ia-se transformando, já durante a encarnação, ia-se transformando. E embora não conseguisse ultrapassar completamente o problema, quando chegasse ao plano espiritual, já ia com esse software, já ia com essa ideia. Isto é, ela já ia com uma forma educativa diferente em relação à dor. E quando programar a sua próxima encarnação, já vai ser com base nisso. Porque reparem, nós somos espírito que comanda um corpo físico, mas que também comanda, às vezes esquecemos-nos disso, um perispírito. Certo? E, portanto, tudo aquilo que está no nosso corpo físico está no nosso perispírito. Não é? Ora, quando eu tenho um problema qualquer, o que é que acontece? Eu reencarno, não é? Com esse modelo mental, não é? Eu vou reencarnar deficiente porque fiz esta tropelia e esta, e o remorso, e o arrependimento e não sei o quê, e pronto, e a ignorância em torno da dor, faz com que a pessoa faça isso. Ora, essa pessoa, já no plano espiritual, vai ser uma desgraçadinha, vai ser uma sofredora. Porquê? Porque o seu perispírito é aquilo e nada mais. E ao reencarnar, é esse perispírito que vai trazer consigo, que vai drenar, nunca nos esqueçamos disto, que vai drenar molécula a molécula, célula a célula, se quisermos, para o corpo físico. O perispírito é o molde do corpo físico.
não é? Agora, a origem está no corpo, está no perispírito? Claro que não. A origem está em nós, enquanto espírito, que moldamos o nosso perispírito dessa forma que, por sua vez, vai dar a forma ao corpo físico e que vai fazer isso. Se nós, espírito, não nos modificarmos, o corpo físico e o perispírito continuam iguais, inalteráveis. E isto, estou a ser radicalista, porque sabemos que há a lei da evolução e alguma coisinha, por pouco que seja, sempre evoluímos, não é? Pronto, mas tirando isso, só para a gente se entender melhor, quando disse nós não, claro que alguma coisinha sempre conseguimos. Mas, para melhor entendimento, se tudo continua na mesma, ou mais ou menos na mesma, é um ciclo que vai continuar. Daí a grande importância do conhecimento, a grande importância da partilha destas ideias, da forma como nós vemos as asneiras que fazemos, a forma como nós as arquivamos, que vão fazer de nós, enquanto estamos encarnados, já pessoas com medos, com culpas, com etc, etc, etc. E como desencarnados estão, porque se fosse só como encarnados, depois vinha a morte e olha, pronto, a coisa resolvia-se. O problema é que isso vai perdurar durante o tempo que eu quiser, eu espírito quiser. Durante o tempo em que eu mantiver essas ideias em mim, certo? E isso pode ser durante a encarnação, pode ser enquanto estou no plano espiritual durante não sei quanto tempo, pode ser vir na próxima encarnação igualmente com essas ideias, mais ou menos igual, e continuar, etc, etc. E, portanto, andarmos aqui assim, sem evoluirmos grandemente. Daí que o conhecimento seja a coisa mais importante do mundo. É o ponto de partida. Depois, claro que há pessoas que podem ter o conhecimento e ficar com ele no bolso e não fazer nada, não é? Mas, sem o conhecimento, é que ninguém faz nada mesmo, não é? E o conhecimento pode não fazer muito ou esperar mais tempo, mas lá virá um dia em que se mete a mão ao bolso e se encontra qualquer coisa e pronto, e algum resultado se conseguirá. Por isso, meus amigos, eu estava aqui a falar convosco até amanhã de manhã, mas não pode ser, com muita pena minha, e com muita pena vossa de eu me calar, que já estão cheios de me ouvir. Mas, pronto, a ideia, de facto, que eu gostava de deixar, e agradeço à pessoa que lançou este repto das doenças kármicas, senão provavelmente estávamos a falar noutra coisa qualquer, daí que seja isto importante, é qual é o nosso papel, uma vez mais, qual é o nosso papel em tudo isto? Na forma como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, alguma da liberdade que possamos ter já e alguma da responsabilidade que possamos ter já, para afinal não darmos tanto trabalho a Deus, não é? Será esse o grande interesse, que ele, coitado, deve ter mais que fazer, não é? Do que aturar-nos. E acima de tudo, de uma forma realista, de uma forma muito objetiva, e não andar aqui a adorar a coisa, digamos assim, dizer-vos que, de facto, nós somos deuses, nós somos essência divina e, com base nisso, darmos-nos valor, aprendermos a educarmos-nos que o nosso livre-arbítrio pode ser utilizado a benefício da dor, pode ser utilizado a benefício da nossa vida, da nossa felicidade, daquilo que é mais importante para nós. Isto não são palavras bonitas que se possam dizer ou que fique bem dizer. Isto é a verdade, isto é a realidade. Isto é aquilo que, se nós quisermos,
faz parte da nossa vida a partir de hoje. O sofrimento, a dor, não faz parte dos soberanos códigos divinos. Faz parte de nós, da utilização que nós damos do nosso livre-arbítrio, e depois, a partir daí, o coitado do Deus é que vai procurar conjugar com a força que ele tem do determinismo. E daí que muitas vezes a tal doença possa vir de outras encarnações, cujos feitores fomos nós. Vemos um filminho bom, com uma mensagem muito boa, assim. Exatamente. Depois uma música não dá também. Muitas tentativas. Tentou muito, não dá. Muitas, exatamente. Meus amigos, foi um gosto estar convosco. Muito obrigada. Até à próxima. Sejam felizes.